vocês lá no YouTube mesmo, tá? Então é isso, pessoal, tá gravando, tá bom? A aula de hoje é sobre aqueles exercícios que eu coloquei na aula teórica. Aí eu queria resolver alguns com vocês aqui e fiquem à vontade para tirar suas dúvidas se vocês tentaram fazer e não deram conta, né? Alguma coisa do gênero, tá bom? Então fiquem à vontade para interromper e falar, professor, não entendi essa parte, não consegui fazer, alguma coisa assim. Então vamos lá. É, Lá no final da aula teórica, eu coloquei alguns exercícios do livro para fazerem. O primeiro deles era esse exercício 112. Esses exercícios são bastante de fixação, esses primeiros, e no último tem alguma coisinha a mais que precisa pensar um pouco, tá? Então aqui é só para você se acostumar com a ideia daquele diagrama de flechas, o que que é uma função e assim por diante. Então, nesse primeiro exercício aqui, o cara pede para você estabelecer se cada uma das relações, relação àquele conjunto de setas entre dois conjuntos, né, define ou não uma função de A em B. E aí ele fala quem é o conjunto A e quem é o conjunto B. E aqui na questão 112, em todos os casos, ele coloca o conjunto A todo e o conjunto B todo aqui, do lado esquerdo e do lado direito, né? Tá vendo que é a mesma imagem para todo mundo. Tá. Como é que a gente vai justificar a nossa resposta? Primeiro, como é que a gente sabe que uma relação é uma função? Aí tinha uma regrinha lá na aula teórica, né? Que se resumia a uma frase. Todo elemento domínio deve ter uma e somente um elemento relacionado no contradomínio, né? No conjunto de chegada. Bom dia, o pessoal que chegou aí, acabou de chegar, né? Então, vamos ver se isso vale para nessa letra A, que tem a relação R. Então, eu vou marcar com OK aqui, ó. O menos um, ele tem alguém relacionado no contradomínio? Tem. É somente um? É. Então, beleza. Aqui tá tudo bem, né? Show. Tudo bem. O elemento zero, ele tem alguém relacionado no contradomínio? Tem. É somente um? É somente um. Só o zero está relacionado ao próprio zero, né? Tá aqui. Então, beleza, satisfaz aquela regra. Agora vamos olhar para o elemento um. O 1 está relacionado a quem? A um. É somente um, né? Está relacionado a alguém, é somente um. Beleza, tá certo. Agora olha pro elemento 2 aqui. O 2 não está relacionado a ninguém. E ele deveria estar relacionado a alguém para ser função. Então, falhou, né? Esse cara aqui, vou escrever aqui no cantinho, não é função. Vou ter que colocar um acento. Não é função. Tá aí, não é função porque o elemento 2 não estava relacionado a ninguém. Deveria estar para ser função. É uma relação que não é uma função. Função é uma relação especial que satisfaz aquela regra lá que eu falei na aula. Que eu falei ainda agora, né? Próximo, pessoal, tem dúvidas nisso? Se tiver dúvida, pode abrir o áudio, digitar no chat, eu fico olhando, tá? Levantou a mão, pode falar. Professor, sendo sincera, eu não entendi muito bem essa parte daí, não. Essa parte aqui, qual é... Esses daí desses exemplos e tal. Ah, tá. A ideia é que esse conjunto de setas que liga elementos de um conjunto a outro são chamados de relações, e uma relação especial chamada função é aquela em que todo elemento desse conjunto de partida, de onde o elemento sai, né, está relacionado com um e somente um. Então, o que você vai olhar, você vai tampar aí na sua tela o contradomínio. Então, tampa aqui, ó, contradomínio, você vai olhar só para os elementos aqui, ó. Aí você olha para o menos um, tá saindo uma seta dele? Tá. Tá saindo somente uma? Também. Então, beleza. Ele satisfaz aquela condição para ser função. E essa condição tem que ser satisfeita por todos os elementos do domínio, que é o conjunto de partida. Então é só isso que a gente está analisando. A parte algébrica de funções a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Isso aí é só aquela parte mais abstrata, né? A função é uma relação entre dois conjuntos, ou seja, um conjunto de setas, né? Um conjunto especial de setas, é uma configuração, né? De setas entre dois conjuntos. É só isso. Esse objeto é chamado função. E aí esse cara aqui falhou porque tem um elemento do domínio, que é o 2, que não está relacionado a ninguém, deveria estar. Para ser função. Então, beleza, esse R aqui é uma relação que não é uma função. Vamos fazer mais exemplos. Vamos ver se dá uma clareada nas ideias. Deixa eu ver se tá funcionando. Então, a regra é a seguinte: o elemento menos um tem que ter um associado a ele, tem que ter alguém associado a ele no contradomínio, né? Tem.
Tem o 2, o menos 2 aqui, né? É somente um, quer dizer, tem só uma seta saindo no menos um? Tem. Então, esse cara aqui satisfaz aquela condição. Olha pro zero. O zero tem uma setinha saindo dele? Tem. É somente uma seta? É. Então, beleza, também satisfaz. Agora olha pro um. O 1 tem alguém relacionado a ele? Tem, o 3 e o 2. Mas peraí, é só uma seta que sai dele? Não, são duas. Mas ele tinha que ter uma seta e somente uma seta. Então, como esse cara tem duas setas, falhou, né? Apesar do 2 aqui embaixo satisfazer a condição, tem alguém relacionado e é somente um, esse cara também não é uma função, porque o um violou aquela regra, tá vendo? Beleza? É isso que a gente está avaliando por enquanto, tá? A parte algébrica, né, de aquela lei de formação, né, como é que a gente faz as contas, é a parte, tá? Daqui a pouco a gente vai unir essas duas coisas. Então, isso aqui é exercício de fixação, né? Você está fazendo várias vezes a mesma coisa para fixar na sua cabeça. Daqui a pouco a gente passa para uns exercícios mais teóricos, né? Então, analisando a mesma coisa, olha, o menos um aqui, elemento domínio, está relacionado a alguém? Tá. É somente um? Sim. Só está relacionado ao menos dois, né? Então, beleza. Passou no teste. O zero está relacionado a alguém? Tá, ao um. É somente um? É. Beleza, passou no teste. O um está relacionado a alguém? Sim. É somente um? Olha, somente o menos um. Passou no teste. Então você vai fazer isso para todos os elementos. O 2 está relacionado somente ao 3, tá vendo? Passou no teste. Então esse cara aqui, ó, eu vou só copiar o texto, mas eu vou editar aqui, ó, e falar que ele é função. Porque passou em todos os elementos do domínio e passaram no teste, né? Beleza? Tá claro, gente, para todo mundo? Exercício de fixação é isso, a gente repetir, né? Mesma coisa. Vamos pro Professor, outro. Oi. só uma pequena dúvida. Isso daí, no caso, é como se fosse um gráfico que já veio pronto e você vai analisar para ver se está certo? Isso, isso. Eu copiei, na verdade, copiei o enunciado lá do livro mesmo, tá? Essa imagem aqui tá no livro. Tá bom, obrigada. Nada. Aí isso aqui já veio pronto no livro, ele pediu para você resolver, né? Olhar esse gráfico que já veio montado e avaliar se a relação que já veio montada para você é função ou não. E aí, é só isso que você tem que checar, aquela regra lá que eu coloquei em vermelho, né, na aula teórica. O que eu quero saber é se todo elemento domínio está relacionado a um e somente um elemento contra o domínio. Então basta você olhar se só tem uma seta saindo, né? Então aqui, ó, só tem uma seta saindo, só tem uma seta saindo, só tem uma seta saindo, só tem uma seta saindo. Beleza. Todas as condições foram satisfeitas? Então beleza. Essa relação V aqui também é uma função. Beleza? Repara que aí você olha pro um no contradomínio e fala, poxa, mas esse um está recebendo quatro setas, não tem problema isso? Não, não tem problema não. Você só se preocupa com essa regra no domínio, tá? Existe uma analogia que o pessoal faz para lembrar dessa regra aí, que o pessoal fala que é, no domínio, faz uma analogia com mães e filhos, né? Todo mundo tem uma mãe, né? Concorda? Todo mundo tem uma mãe, não interessa. Pode até nem conhecer a mãe, mas saiu de uma pessoa, né? Nasceu de alguém. Existem até pessoas que são filhos da mesma mãe. Não tem problema isso, né? Acontece também. Mas no mundo não existe ninguém que tem duas mães. Eu digo assim, nasceu de alguém, né? Mãe biológica, né? No mundo não tem ninguém que nasceu de duas mães e também não tem ninguém que nunca teve mãe. Nasceu de alguém, né? Então as pessoas costumam fazer essa analogia aí. Se ficar mais claro para você, beleza. Eu gosto de lembrar daquela frase e funciona bem para mim. Mas se você preferir a analogia das mães, tá ok para mim. Se você não confundir depois, beleza. Bom, gente. Então, aqui eu coloquei esse outro exercício só para chamar a atenção para uma coisa, tá? Às vezes nas aulas de exercício eu coloco alguma parte teórica também, que às vezes fica muito solta quando eu falo na aula de teoria, mas quando chega em exercício fica muito claro o porquê de algumas regras existirem, tá? Então, olha só. Aqui ele pede, se você olhar o enunciado, é quase uma paráfrase do enunciado anterior, né? Ele fala, ó, quais dos esquemas abaixo, tudo bem, né, representam uma função de A em B e dá os conjuntos.
É quase a mesma coisa, né? Se cada uma das relações define ou não uma função. É, mas qual é a diferença, então, entre esses dois exercícios? Repara que nos conjuntos, quando ele fala relação de A em B, repara que esse conjunto aqui, que está na direita, não é o conjunto B, né? Esse conjunto aqui só tem os elementos 0 e o 2. O menos um nem aparece aqui. Então, assim, a diferença está nisso, né? Na questão anterior, em todos os casos, aparecia o A e o B. Se você checar aqui, todos os elementos de A, todos os elementos de B estão aqui, né? Todos eles. Então, os conjuntos já eram iguaizinhos do enunciado, né? No caso da 113, não acontece isso. Às vezes, os conjuntos são iguais do enunciado, igual nessa letra A é igual ao conjunto azão, né? O domínio. Mas no conjunto, o contradomínio não é o conjunto Bzão. Então, aqui, a única diferença é essa. O que você tem que tomar cuidado? Essa relação aqui define uma função de A em B? Aí essa pergunta vai fazer você parar e pensar um pouco. Nossa, está muito estranho, né? Porque se você tivesse incluído aqui o número menos um, inclui, né? Isso aqui é uma função, né? Ó, todo mundo tem uma e somente uma seta. O domínio é o A, o contradomínio é o B, tudo bem. Mas tem um pequeno detalhe. E é uma nuance, é muito pequeno mesmo, tá, gente? O menos um não está nesse conjunto. Então, não é uma relação de A em B, porque esse aqui não é o conjunto B. Então, para ser uma função de A e B, o conjunto de partida tem que ser o A e o conjunto de chegada, o contradomínio, ainda que o menos um não receba nenhuma seta, ele tem que estar no contradomínio. O contradomínio tem que ser o cara que ele disse aqui. Como não é, então esse cara aqui, ó, não é uma função, não é de A em B. Por que que não é de A em B? Porque esse aqui não é o conjunto B. Esse aqui, ó, deixa eu escrever aqui no cantinho, não é B. Esse conjunto aqui não é o B. Então, quando você define uma função, lembra que eu escrevi aquela notação formal de função? Eu estou escrevendo aqui um. Era para ser assim, né? A função seria uma função R que sai de A e chega em B, né? A função R está aqui, ó, a letra R. Sai de A e chega em B. Mas olha só, o contradomínio que você deu não é o B. Não é o B. Então esse cara não é uma função de A em B, né? Esse R. Porque esse conjunto que você colocou de chegada não é em B. Então, o ponto disso tudo é que quando você está falando de funções, por exemplo, uma função ser igual a outra, elas têm que ter o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma lei de formação. A lei de formação não basta para você considerar que uma função é uma função de A em B, tá bom? Então você tem que ter cuidado em quem é o domínio e quem é o contradomínio também. Então, só com essa observação, a gente consegue resolver todas é, essas questões aqui, A, B, C e D. Basta você checar se o domínio é igual ao A e se o contradomínio é igual ao B. Se não for, já matou. Olha só, na questão B, essa, essa relação aí, ó, nessa letra B, é uma função de A em B? Aí eu já olho para esse conjunto aqui de partida. Não, não é uma relação de A em B, porque o domínio não é o A. Se o domínio não é o A, então isso aqui não é uma relação de A em B. É uma relação desse conjunto aí, naquele outro, beleza. Mas não é de A em B. É desse conjunto estranho aqui no conjunto B. Aqui na direita agora é o B, né? Deu para ficar? Ficou claro, pessoal? O problema foi o conjunto de saída e de chegada. Não é igual ao denunciado, então é, basta você virar aqui e falar, olha, esse cara aqui não é o A. Então, fechou. Não é função de A em B. É uma função? É, mas não é de A em B. Tá bom? Mesma coisa aqui, pessoal, olha só. Esse conjunto aqui de partida não é o A. Se o conjunto não é o A, apesar dessa relação ser uma função, ela não é uma função de A em B. Esse conjunto não é o A e esse conjunto não é o B. Então, furou tudo, né?
Esse conjunto aqui não é o B. Esse conjunto aqui não é o A. Então esse cara aqui está errado duas vezes, né? Não é o A. E esse conjunto aqui não é o B. Então, apesar dessa relação ter ser uma função, ela não é uma função de A em B. É uma função desse conjunto aí que eu não dei nome, até o conjunto dessa direita aí que eu também não dei nome. Tá bom? E nessa letra D aqui, o conjunto de partida é o conjunto A, 0, 1, 2? É, o conjunto A, 0, 1, 2. Beleza. O conjunto de chegada é o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2? Menos 1, 0, 1, 2? É o conjunto B. Então, beleza, domínio e contra-domínio estão certos. Agora tem que checar se a relação é uma função. Então, todo elemento do domínio está associado a um único do contradomínio? Ó, só tem uma seta saindo do 0, só tem uma seta saindo do 1, só tem uma seta saindo do 2. Beleza. Passou em todas as condições. Esse cara aqui é uma função de A em B. Então, o único que deu certo foi esse cara aqui, ó. V realmente é uma função de A em B, porque o domínio é A, o contradomínio é B, e essa relação é uma função. Foi tudo, né? Todas as condições. Beleza, pessoal? Então é isso que eu estava esperando que vocês fizessem nessas duas primeiras questões. Olharem para um diagrama de flechas e determinar se é uma função, ou seja, se aquela relação satisfaz as condições lá de ter somente um ligando, e se o domínio e o contradomínio batem com o que a pessoa pediu para você fazer, tá bom? Então a função não é só a lei de formação, existe domínio e contradomínio também. Tá bom? Lei de formação é essa configuração de setas, tá? Ou a equação, se você tiver a equação. Então vamos passar para a próxima. Aí essa aqui começa a ficar um pouquinho mais abstrato. O que eu espero de vocês nessa questão 115 é que você dê a notação de cada uma das funções de R em R, já deu domínio e contra-domínio para você, mas ele quer especialmente a lei de formação. Como é que você expressa uma lei de formação? A lei de formação, ela ou é expressa, né, nesse diagrama de flechas, mas mais especificamente, de uma maneira talvez mais precisa, ela pode ser expressa por meio de uma equação. E é isso que ele quer nessa A115, expressar uma equação que defina a lei de formação das funções. Então, vamos para essa A aqui. Ó. Vamos resolver essa A. Deixa eu escrever uma solução aqui. Solução, dois pontos, colocar com marca-texto colorido aqui azul. Solução. Eu quero a função f que associa cada número real ao seu oposto. Então, eu vou fazer um modelinho aqui. Ó. F, aqui, essa parte demora porque tem que digitar um monte de coisa só para aparecer aquela setinha lá da definição formal. Então, vamos ver. Ó. Pronto, essa aqui. Concorda comigo que isso aqui é o nome da função, f, de domínio R e contradomínio R? Beleza, até aí tá tudo bem, né? É uma função f que pega um número real e associa a um número real. Beleza. Mas o que que ela faz com cada... Como é que ela faz essa associação, né? Ela associa cada número real ao seu oposto. Então, como é que você escreve isso? Ela associa cada número real, beleza, tá aqui, ó, associa um número real, x, por exemplo, ao seu oposto. Como é que você calcula o oposto de um número, gente? O primeiro que falar ganha. Como é que você calcula o oposto de um número? Se eu te desse um número aí, 5, quem é o oposto de 5? Alguém sabe, não? Menos 5. O oposto de 5 é menos 5. E se eu te desse um número menos 5, quem é o oposto de menos 5? 5. 5. Então, o que que você fez com o número, né, para calcular o oposto dele? Você faria algo muito parecido com 5, com 2, ou menos 2, ou π, ou menos π, raiz de 2, menos raiz de 2. O que que você faz com o número para calcular seu oposto? Tava na aula de exercício, gente. Era o exemplo 1 lá, se não me engano. Pessoal, para você calcular o oposto de um número, basta você colocar um sinal de menos na frente, né? Isso aqui é o oposto de um número, né? Se eu dou o número x, menos x é o oposto dele, né? Aí talvez alguns de vocês estejam confusos, né? Não, peraí. Mas o menos 5 já tem o sinal de menos, né? Não é isso? Sim. Uai, mas Mas aí fica não positivo, tem né? problema nenhum, né? Olha só, imagina que eu te dei o menos 5.
Menos 5 elevado em quem? Olha, a função ela está fazendo o quê? Ela está pegando um número e ela está associando esse número ao seu oposto. Então eu pego esse elemento aí e coloco um menos na frente, né? Esse menos, pessoal, significa o oposto de. Então, menos 5 é o oposto de 5. Quem é o menos menos 5? É o oposto do menos 5. Esse cara aqui é o próprio 5, né? É por isso, gente, que a tia Fátima, a professora de vocês lá do Fundamental, falava que menos com menos dá mais, né? É você pegar o oposto duas vezes. É por isso que deu mais, né? Você pegou o oposto de 5, que é menos 5. Aí você pegou o oposto de menos 5, é 5 de novo. Pronto. Beleza? Então isso aqui é um exemplo, né, do que a função faz, né? Ela pega o menos 5 e leva no 5. Beleza, gente? Ficou claro isso? Aí uma coisa que deixa muita dúvida em vocês às vezes. Eu tenho quase certeza que muita gente vai responder errado aqui. Olha esse número aqui, gente, que eu escrevi. Esse menos x. Esse número aqui é positivo ou negativo? Menos x, é positivo ou negativo? Aparentemente seria negativo, né? Tem pessoal que acha negativo, né? Poucas pessoas vão achar que é positivo. Mas nenhuma das respostas está certa. Não completamente. Porque você não sabe o valor de x. Esse símbolo aqui só quer dizer o oposto de x, né? Se o x for um número negativo, então o oposto dele é positivo, né? Então, a resposta para minha pergunta é: esse cara é positivo ou negativo? Não sei. Eu não sei o valor de x. Isso aqui só está dizendo, pegue o oposto de x. Se x for positivo, então esse todo aqui realmente é negativo. Se o número x for negativo, então o oposto de x é positivo. Ele está trocando o sinal de x, né? Se você não sabe o sinal de x, então não tem como você dizer quem é positivo e quem é negativo, né? Então, gente, isso tudo muda porque você não conhece o valor de x, né? Pelo menos no a priori, né? Ficou claro? Esse menos, ele é um símbolo. Ah, por que menos 5 é negativo? Porque é o oposto de 5 e 5 é positivo. Então, por isso que menos 5 é negativo, não é? Então, pessoal, o que eu estava esperando de vocês nessa primeira questão aqui, ó, era isso. Notação dessa função é essa aqui, ó. Eu te dei o nome, te dei o domínio, te dei o contradomínio, te dei a lei de formação. É tudo que é o sonho de qualquer matemático é você conhecer tudo dessa função. Domínio e contradomínio, lei de formação, qual o nome dela. Existem outras coisas, né, que a gente pode determinar de uma função, mas a gente não viu ainda. Deixa para depois, tá? Ficou claro o que era para fazer, pessoal, em cada item? Vamos passar para o próximo? Vou colocar aqui na B. Na B, ele mudou só o nome da função, é a função G, né? Mas continua sendo domínio real e contradomínio real. Tá. E o que a G faz com cada um dos números? Vou colocar aqui, ó. Mas eu vou apagar o menos x, né? Não é menos x mais, não é o seu oposto. O que a G faz com cada um dos números? Ela vai pegar o número x e calcular o seu cubo. O que é calcular o seu cubo? Lembra de elevar ao cubo, gente? É isso aqui, ele pega um número x e eleva a terceira potência, né? Calcula o cubo de x. Ele pega o 2 e associa ao 8, porque 2 ao cubo dá 8, né? Vou deixar como um exemplo aqui, ó. Isso aí é o geral, né? Pega um número e associa ao seu cubo. Então ele pega, por exemplo, o 2 e associa ao 2 ao cubo, né? Que é o número 8, né? Opa, claro para todo mundo o que está fazendo? Que é o 8, né? Deixa eu colocar de outra cor aqui. Aí ele associa o 1 ao 1 ao cubo, que é o próprio 1. Associa o 3 ao 27, que é 3 ao cubo. E assim por diante. Mas o que eu estava esperando de vocês era isso aqui, ó. Beleza? Tá ficando claro para vocês o que cada uma dessas funções faz? Beleza. Se não tiver, gente, pode. Isso aqui é aula de exercício é para isso, tá? Vocês pararem e falar, professor, não entendi essa parte, o que que você fez aí? Eu paro. É melhor a gente ver agora do que você ficar com essa dúvida para depois. Tá bom? Vamos aqui, ó. Letra C, então.
Vou copiar, tá? Esse trocar o nome. É a função h agora. A h ela também tem domínio real e contradomínio real, mas o que que ela faz? Ela associa cada um dos números reais ao seu quadrado menos um. Ou seja, ele pega um número x, aí pensa naquela máquina, né? O que que aquela máquina ela faz, né? Que eu coloquei na aula teórica. Ela recebe o número x, pega esse número x, eleva ao quadrado, no final subtrai um. Isso. Então pensa que é tipo uma linha de produção, né? Você vai fornecendo vários valores e ele vai calculando. Aí, ó, olha só o que ele fez. Pega o número x e do outro lado da máquina sai x ao quadrado menos um. Então ele associa cada número real ao seu quadrado, tá aqui o seu quadrado menos um. Então vocês querem fazer um teste de alguns números aí, como é que eles são associados? Se não quiserem, eu não faço não, mas se quiser. Então, lembra que eu falei que a gente usar aquela forma tabular, pessoal, para algumas coisas? Então eu vou afastar um pouquinho essa questão aqui, ó, para a gente fazer a forma tabular um pouquinho dessas funções e ficar um pouquinho mais claro, tá? O que que ela faz. É, vamos voltar aqui da letra A, porque aí eu vou fazer a forma tabular de todos eles e aí vai ficar um pouco mais claro o que que essa função está fazendo. Então, a forma tabular era aquela que eu fazia tipo uma tabela mesmo, né? Vou botar aqui no cantinho. E nessa tabela eu dizia, olha, se eu fornecer um valor x, eu recebo um f de x, né? Mas, então o que ele está falando nessa função f é que se eu receber um valor x, essa função f de x, né? A imagem de x vai ser o oposto dele. Mas aqui eu vou colocar em letra azul, né? Então, se a função receber um número 2, a primeira que eu perguntei foi o 5, né? Aí vocês já me responderam. Quem é a função, o que que ela faz? Ela calcula o oposto de 5. Então ela vai te devolver o oposto de 5, vai devolver menos 5. Se você fornecer o 2, a função vai te devolver o menos 2. Se você fornecer o menos 5, a função vai te devolver o 5, né? Que é o oposto dele. Tá ficando claro, pessoal? Então, essa expressão aqui, ela só diz, de forma geral, o que a função faz com um número. Aí aqui você pode colocar alguns exemplos, né? Por exemplo, se você colocar o zero, essa função associa o zero ao próprio zero, né? O zero é o único número que é o oposto dele mesmo. Menos zero é igual a zero, né? Mesma coisa. Então, o que você pode fazer é copiar essa mesma ideia aqui, ó. Opa. Só mudar o nome da função, né? É a função agora g, deixa eu ver se eu vou conseguir escrever um g. G de x. Então, o que que essa função faz? Ela pega um número, de forma genérica, ela pega um número x, e aí você vai ter que conta que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que pegar esse mesmo número x que você escolheu e elevar ao cubo. Então vamos fazer alguns exemplos. O 2. Se você fornecer o número 2, você vai colocar o 2 aqui e elevar o 2 ao cubo, não é? E aí se você fizer essa conta, vai dar 8. Então, essencialmente, o que você está dizendo é que o número 2, opa, muito grande. O número 2 ficou associado ao 8, né? É isso. Concordo? Ficou mais claro agora? Eu não sei quem tinha perguntado. Se você entrega o 1 para a função, o que que ela vai fazer? Calcular 1 ao cubo. Ela só sabe fazer isso, né? Pega o número que você deu e calcula o cubo. E 1 ao cubo dá o próprio 1, né? Então quem é que está sendo associado aí? O 1 está associado ao próprio 1. Não mudou nada, né? E no caso de. Fala um outro número aí, gente. Qualquer número que vocês quiserem. Domínio real. Você pode escolher qualquer número real. Sejam criativos. 8? Pode ser o 8. Um número grande, né? O 8. O que que a função vai fazer? Ela vai pegar o 8 e associar o 8 ao cubo. Eu sou mais rápido que vocês na calculadora. 8 ao cubo dá 512, tá, gente? Então, o que que ele está fazendo? Associando o 8 ao número 512. Grande, né? Mas é isso aí. É isso que a função faz. Ela pega um número, faz uma operação e te devolve outro. Em geral,
é isso que ela faz. Pega um número, eleva ao cubo e te devolve o resultado dessa conta. Aí a gente fez só alguns exemplos aqui, 3 exemplos, né? Pega o 2, transforma no 8, pega o 1, ele eleva ao cubo, mas o 1 ficou ele mesmo, né? É, pega o 8, eleva ao cubo e dá 512. É isso que a função está fazendo. Ficou mais claro, gente? Ô, professor, qual que é o cubo da raiz cúbica? É o próprio número. Aqui, ó. Entendi, obrigada. É assim, ó. Você tem uma raiz de índice 3, né? De um número qualquer, né? Vou pegar um número, sei lá, 8. já usei. Vamos usar um diferente. A gente já usou 8, né? Vou colocar um número, sei lá, 19, velho. Um número bem, um número primo, não tem raiz quadrada, não tem raiz cúbica, não tem nada, né? Aí se você eleva esse cara aqui ao cubo, é como se. É um pouco perigoso a gente falar isso, tá? Mas é como se cancelasse o índice da raiz com a potência, tá? Como se. Aí dá o próprio número, o próprio 19. Professor, é tipo multiplicação é o oposto da divisão, Isso. né? É a mesma Tipo função. isso. Tipo isso. Então, se você tiver um x aqui dentro, vai ser o próprio x. Por isso que eu falei que era o próprio número. Mas por que que eu falei que tem que tomar um pouco de cuidado? Agora eu vou dar um exemplo que vai, talvez, pirar um pouco a cabeça de vocês. Gente, quem é a raiz de 4? A raiz quadrada de 4? É o 2? É o 2. Às vezes, quando eu faço essa pergunta, aí alguns de vocês têm certeza que estão pensando isso. Uai, mas a raiz de 4 não é mais ou menos 2? Não, não é. A raiz de 4 é exatamente 2. Não tem mais ou menos. Bom? Por que que eu digo que é um pouco arriscado você fazer esse tipo de coisa? Aqui a ordem das operações importa, tá? Então, quando você fala que você tem uma raiz cúbica eleva ao cubo dá o próprio número, isso é verdade, tá bom? É, mas eu fico com um pouco de medo de vocês. Um que também é verdade, deixa eu já clarear as ideias aqui. Um que também é verdade. Isso aqui é verdade. Para números reais, né? Só inverteu a ordem, né? Você está fazendo a radiciação depois, né? Mas eu fico com um pouco de medo de vocês quererem fazer isso aqui, ó. Aqui a raiz, quando você não coloca número, está implícito que é um 2, né? E eu tenho medo de vocês fazerem isso. Esse aqui é errado, tá, gente? Isso não pode fazer. Aí, por que que isso aqui não pode fazer? Eu prefiro dar um exemplo no fim da aula, e aí eu termino esses exercícios. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar essa parte aqui, ó. Eu vou copiar essa parte que eu fiz com vocês. Opa. E vou deixar para o fim da aula, porque aí depois que a gente terminar de discutir funções, a gente pode voltar nisso. E aí deixa no fim da aula como curiosidade para todo mundo, né? Então, no fim da aula eu explico por que que você extrair raiz quadrada de um número ao quadrado é arriscado, tá bom? Pode ser assim, gente? Só para a gente não fazer uma pausa muito grande na parte de funções? Todos de acordo? Beleza. Então, eu vou continuar com essa forma tabular aqui nessas funções. Vou copiar esse cara aqui e apagar essas outras partes. Opa, e demais. Então, vamos fazer alguns exemplos aí do que a função h faz com cada um dos números. Esse aqui a gente vai fazer de cabeça, gente, um monte deles. Tá? Então, o que a função faz com o número que é fornecido a ele? Pega esse número, calcula o quadrado e subtrai um no final, né? Tá. Então, fala um número aí para a gente fornecer para essa função. 10. 10. Então, vou pegar o número 10 aqui. O que a função faz com esse número? Pega o 10, eleva ao quadrado e subtrai um. Quanto é que é 10 ao quadrado, gente? Isso é rápido. 100, né? Subtrai um. 99. Aí você vai falar, nossa, foi muito rápido, então eu vou fazer a conta aqui no cantinho para você.
o que ele está fazendo é calculando o h de 10. Essa aqui é seria uma anotação formal, tá? Ou seja, quem é o h de x? Ora, se o seu x é 10, está calculando o h de 10, né? Então, ele vai pegar a lei de formação, vai substituir, onde tem x, vai substituir por h, né? Igual isso aqui, ó, gente. Aqui em cima. Isso aqui seria a lei de formação da função. Ó. Como é que você calcula h de um número? Você faz essa conta aqui do lado direito. Como é que você calcula h de 10, então? Ora, troca o x por 10. Aí você vai fazer a conta aqui na frente, ó. 100 menos 1, né? Menos 1, que dá 99, né? Pronto, então quer dizer que a imagem do 10 é o 99. Por isso que eu coloquei esse 99 aqui. A imagem do 10, né? É a quem o 10 está associado. Então, vamos fazer outro exemplo. Escolhe outro número aí, gente. Vou escolher um. Vou escolher um. Um. Que conta que você vai fazer? Pega um. Eu vou copiar isso aqui, tá? Pega um. Eleva ao quadrado. E subtrai um, né? Não é isso que é pra fazer? Pegue um. Eleve ao quadrado e subtrai um. Vai ficar um menos um que dá zero. É isso? Quem é que está associado ao 1, então, pela função h? O zero. Beleza, então é o zero que entra aqui, né? Ficou claro, gente? Então, o 1 está associado ao zero. Aí a Camille falou o 8. Vamos pegar o 8, então. Eu tenho que trocar a cor depois de tudo para aparecer a caneta Bic, né, gente? O 8. O 8 está associado a alguém. Eu vou fazer a conta de cabeça aqui. Falar, ó, ao 63. Você fala, nossa, foi muito rápido. Eu vou mostrar por quê, então. Por que o 8 está associado ao 63? Minhas setas estão horríveis hoje. Que conta que eu fiz? Eu peguei o H, peguei a lei, né, de formação de H, e troquei todas as ocorrências de X pelo número que eu estou fornecendo, o 8, né? Então eu calculei 8 ao quadrado, que dá 64. Então 64 menos 1, né? Tem que dar 63, é por isso. Então o 8 está associado a quem pela função H? O 8 está associado a quem pela função H? Ao 63. Está aqui, ó. O 8 está associado ao 63. Ficou claro? Beleza, gente? Posso seguir? Vamos lá, então. Último item. Esse aqui é o que faz vocês. Ele é tão simples, é, tão trivial esse item aí, que vocês se confundem neles. Sério mesmo, gente. Vocês vão entender o que eu tô falando agora, ó. Eu tô copiando aqui só o modelo, tá? Aí eu vou editar. Agora é a função K. O que a função K faz? Até a escolha foi curiosa. A função K, ela tem domínio real e contradomínio real, e ela associa um número X a quem? O que ela faz com o número X? É uma função muito besta, gente, sério. Importante também, mas besta. Ela pega o número x e associa ao 2. Parece um pouco estranho, né? Ela só faz isso. É a única coisa que ela sabe fazer. Então, se você ficar assim, não, peraí, deixa eu entender direito o que está acontecendo. Esse diagrama aqui, essa forma tabular, com a lei da função aqui, ó, ia estar 1, 2 aqui, né? É isso que a função faz. É a função k de x. Então, vamos fazer um exemplo aí. Fala um número, gente, qualquer número. Sejam criativos. 64. 64. Vou usar o número 64. Então, se você fornecer o 64 para essa função, ela vai associá-la a quem? Olha a lei da função. Substitui Ao 64 no 2. lugar de x. Nem tem x para substituir, dá 2.
Se outra pessoa virasse e falasse, não, eu gosto do número é, zero, sei lá, zero. Ele vai associar o zero a quem? Ao 2. E se a pessoa falar, não, eu vou apelar, vamos ver o que ela vai fazer. Ela vai colocar o número 1 milhão. São 6 zeros. Ela vai associar quem ao 2. E se eu der o número 2, o que ela vai fazer? Associar o 2 também. Então ela é uma função muito limitada, né? Ela só sabe fazer isso. Ela pega um número e associa ao 2. Ela só, se fosse aquela máquina, tudo que entrasse nela virava 2. Só isso que ela sabe fazer. É sem graça, né, gente? Esse tipo de função tem um nome, gente. É por isso que ele usou a letra K, tá? Essa função é um exemplo de função. Até o nome já remete, né? Chama função constante. Ela pega um número e transforma em uma constante, quer dizer, não muda, né? É sempre o mesmo número. Na matemática, quando você lê o nome desses objetos aí, que a gente dá definições, né, um nome especial, normalmente eles já dizem a propriedade do objeto, né? Na matemática funciona assim, quando você lê o nome que a gente deu a um certo objeto, você já tem mais ou menos uma ideia do que ele faz, né? Então, função constante é uma função que retorna sempre o mesmo número. É isso, beleza? Ficou claro, gente? O que essa função faz? Aí, ao longo da nosso estudo de funções, a gente vai ver várias funções que têm nomes especiais, ou então classes de funções, né, que têm nomes especiais. Funções que são daquele tipo, funções daquele tipo. Aí elas recebem nomes, tá? Isso, função constante, função nula, função invertível, função de primeiro grau, função de segundo grau, função de décimo grau, tem vários tipos. Bom? Tá claro, pessoal, essa questão 115, o que que era para ser feito? São muitos exercícios de fixação, né? Mas isso é para ficar bem claro na cabeça de vocês. Vou passar então para 116. Ela muda um pouquinho agora. Agora ele quer a notação muito parecida com a 115, tá? Só que eu resolvi colocar porque ela é um pouquinho mais criativa com os domínios e contradomínios. Então ele pede a notação das seguintes funções. Ele quer uma função f dos racionais nos racionais, que associa cada número racional ao seu oposto adicionado com 1. Então eu vou copiar aqui, ó. Copiar isso tudo. Isso aqui vai ser a letra A, gente. Vou copiar aqui. Letra A. Deixa eu passar um pouquinho para baixo aqui, para dar para botar isso para baixo e escrever solução aqui. Solução. Vamos lá. Então, por que que eu copiei eles? Esse exercício é muito parecido com o passado. Mas olha só, o que que muda? Ele agora quer que a função não seja de real em real, quer que seja racional em racional. Então, ao invés de RR, eu vou colocar Q e Q. Beleza. O que mais muda? Ele associa um número racional, ele pega um número racional e associa ao seu oposto adicionado com 1. Então, ele vai adicionar 1 ainda. Pronto, é isso que ela faz. Pega o seu oposto e adiciona 1. Então, isso aqui não vale mais, né? E aqui a única coisa que mudou foi que agora você vai ter que somar 1 no final da sua conta. Então, isso aqui é a definição da função. A notação formal dessa função. Beleza, gente? Gente, eu fiquei mudo, será? Vocês estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo. É porque como meu fone é sem fio, às vezes ele desliga se não tem Ouvindo. som. Beleza? Por isso que eu pergunto às vezes, né? Eu não tô sendo passivo-agressivo não, tá, gente? É porque meu fone desliga e às vezes eu tô falando sozinho, não tá saindo nem som no microfone. Enfim. Então, ó, vou colocar como exemplo aqui, ó. Vou botar o número 2, número racional, né? O que que ele vai fazer? Vai pegar o número 2, trocar o sinal dele, vai virar o menos 2 e somar 1. Então, menos 2 mais 1 dá menos 1. Pronto, foi isso que ele fez. Então, pega outro número racional. Vou inventar agora. Eu vou pegar o número racional meio, né? Tá no domínio, não tá? Não é um número racional? Uma fração de números inteiros. Então, ele vai pegar o oposto de meio, que é menos meio, e somar 1. Essa aqui eu vou escrever, gente.
Que conta que você vai fazer? Eu vou escrever aqui, ó. F de meio. Vou feinho esse parênteses, mas daqui a pouco eu ajeito ele, tá? O que que a função faz? Ela vai pegar o meio, esse número 1/2, e vai subtrair 1, né? É isso que ela faz. Opa, menos meio, perdão. E agora, como é que se faz essa conta, gente? Vocês lembram? Você vai somar 1 e não subtrair. Exatamente, isso, obrigado, desculpa. Somar 1. Vocês lembram como é que faz essa conta, gente? Somar fração com um número inteiro? E aí? Vou explicar, gente, como é que vai fazer. Eu vou tirar MMC, tá? Eu tenho uma fração com um 2 em cima. Com um 2 embaixo, perdão. O que eu vou fazer é transformar esse número 1 que vocês estão vendo aqui em uma fração também, que tenha um 2 embaixo. Olha só a magia negra aqui, gente. Vocês concordam que 1 é o resultado da divisão de 2 por 2? O que você pode pensar é o seguinte, pessoal. Esse 1, na verdade, estava disfarçado de 1 sobre 1, né? Você sempre pode fazer isso. Todo número é ele sobre 1, né? E aí, para fazer esse denominador ficar igual a 2, eu multipliquei em cima e embaixo. Isso aqui é uma multiplicação, tá, gente? Eu multipliquei em cima e embaixo por 2. Multiplicar por 2 em cima e embaixo não muda o valor da fração, né? Como se pudesse cancelar isso aqui, né? Mas eu não vou cancelar porque eu quero que o denominador continue sendo 2. É o que vocês conhecem como tirar o MMC, né? Agora dá, né? Para fazer a conta. Então eu faço menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Pronto. Ó, 2 mais 2, né? Menos 1. 2 menos 1 dá 1, né? Então o meio está associado a ele mesmo. Olha só que coisa curiosa, né? O meio está associado a ele mesmo. Dá para provar que é o único número que está associado a ele mesmo nessa função. Outro exemplo, gente, talvez seja mais fácil de calcular. O zero. O zero está associado ao quem? Pega o zero, troca o sinal, dá zero mesmo. Agora soma 1. 1. Pega outro exemplo. O menos 3. Vou colocar o menos 3 aqui. Pega o menos 3, troca o sinal, dá 3. Soma 1, 4. Pronto. Aí vocês podem fazer essas contas aí em casa, pode checar. Mas essencialmente estou usando essa expressão. Vou trocando os valores de x, é a variável, né? Eu posso variar os valores de x e calculando as respectivas imagens. Bom? Beleza, pessoal? Tá claro para todo mundo o que eu fiz? Eu vou passar para a próxima. Vou pegar essa questão 2 aqui. Aqui embaixo. Vou descer um pouquinho. Pronto. Para dar espaço, tá, gente? Tá. Agora eu vou escrever uma função de z em q. Que loucura. Eu vou escrever a função g, que sai dos números inteiros. Estou digitando aqui, tá, pessoal? Aí vocês não conseguem ver. Sai de z e vai para q. Beleza, primeiro passo, né? E o que que ela faz? Ela associa cada número inteiro. Então, aqui eu vou pegar esse aqui. Ela pega cada número inteiro e associa a potência de base 2 desse número. Agora ficou um pouco esquisito, né? Como é que faz? Eu acho que a Maria Vitória teve uma dúvida ali na passada. Lembra que tem que trocar o sinal, tá, Maria Vitória? A X troca o sinal antes, tá? Como é que você vai fazer essa lei de formação? Antes da gente escrever a lei geral, vamos pegar um exemplo e ver se a gente consegue decifrar o que ele quis dizer com isso. Se eu pegasse a função g, deixa eu pegar essa g aqui que já está tudo escrito bonitinho. O que ela vai fazer com o número, né? Vamos usar esses mesmos exemplos aqui. O que ele quer que faça? Pegue um número inteiro e associe esse número inteiro à potência de base 2 desse número. Então, o que ele vai fazer eu entreguei o número 2
Deixa eu fazer com 8 primeiro, tá? Então, quem é a potência de base 2? A base é sempre 2, né? Mas a potência é o número que você forneceu. Então, ele vai associar o 8 até o 2 à oitava, que é a potência de base 2 do número 8. O 1 ele vai associar quem? A potência de base 2 do número 1. O 2 ele vai associar quem? A potência de base 2 do número 2. Peraí, mas olha, o domínio é um número inteiro. Eu poderia usar um número negativo? Poderia, olha. Menos 3. Vai ser associado a quem? A potência de base 2 do número menos 3. Viu só? E o menos 1? E o zero, né? E o zero? Vai associar a potência de base 2 do número zero. Então, o que que todos eles têm em comum, pessoal? Como é que você vai fazer a conta de um número, um número genérico aí, por exemplo, x, né? O que que a função vai fazer? Ela vai associar o número x à potência de base 2 desse número x. Ficou claro? Beleza? Então, essa é a lei de formação. Associa o número 2, o número x, perdão, à potência de base 2 desse número que você forneceu, que a gente deu o nome de x aí nesse caso. Beleza? Você poderia usar até outra letra, tá, gente? Eu estou usando x só porque é o mais comum mesmo, tá? Mas poderia usar como variável a letra t, por exemplo. Poderia. Usa-se muito, tá? Funções que dependem do tempo. Por exemplo, em física, vocês estão vendo, né? Funções que dependem do tempo. Espaço dependendo do tempo, vocês lembram? A função S de t, não sei se o Jair apresentou assim. A gente vai falar de também um pouquinho, tá? Beleza, pessoal? Tá claro como é que eu montei a função? Se você quisesse calcular aqui, ó, o 2 estaria associado ao 4, é a segunda potência de base 2. O 1 estaria associado ao 2, é a primeira potência de base 2. O 8 estaria associado ao 256, que é a oitava potência de base 2. É só ficar multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, né? O menos 3 fica associado ao 1 oitavo. Aí esse aqui eu vou fazer com vocês. Por que está associado a 1 oitavo, né? Já vou fazer aqui no cantinho. E 2 elevado a zero dá 1. Eu vou fazer o 2 oitavo aqui. Eu peguei um número negativo de propósito. Eu vou fazer um balãozinho do pensamento, um quadrado do pensamento, né? Retângulo do pensamento. E por que que fica um oitavo, né? Então eu vou colocar 2 elevado a menos 3 aqui, ó. Ele dá quanto, gente? Esse menos, ele está dizendo para você inverter o número. Esse menos no expoente, sinal de menos no expoente, significa inverta o número, pegue o inverso multiplicativo dele, né? Então, quem é o inverso multiplicativo? Não é oposto, é inverso, é de multiplicação. O oposto é de soma, né? É trocar o sinal. Quem é o inverso de 2? Meio. É 1 sobre 2. Então, na verdade, o que ele quer é calcular o inverso de 2 elevado ao cubo. Então, deixa eu colocar aqui uma parênteses. Ele quer o inverso de 2. O inverso de 2 é meio, né? Só que aí você usou esse sinal negativo para inverter já. Então você já calculou o inverso, não tem mais aquele sinal negativo, né? E agora você vai precisar fazer essa conta aqui, ó. Meio elevado ao cubo. É meio vezes meio, né? É a mesma coisa que você levar 1 ao cubo, que dá 1, e elevar o 2 ao cubo, que dá 8, né? Beleza? Então é por isso que ficou essa conta toda aí. Claro, pessoal? Aqui é 1 ao cubo e 2 ao cubo. Peraí, vamos tentar filtrar qual parte você não entendeu. Eu concordo com você que talvez isso aqui seja um pouco mais misterioso para os outros. Mas só para entender qual parte você não entendeu. É, essa parte foi essa lei de formação que você não entendeu? Como é que a gente montou essa lei que está em preto? É, mais ou menos isso daí, professor. Aí depois que eu fiz esse, tipo, esse balãozinho aí, e aí Uhum. eu perdi um Não, pouquinho tudo bem. mais. Mas o 2, por que é que o 2 está associado ao 4, por exemplo, você entendeu, então? Ó, Mais ou menos. vamos ler, vamos ver, fazer um teste, né? Sempre vamos fazer um teste.
Vamos ver se o que a gente respondeu aqui, ó, satisfaz o enunciado. Vamos ler de novo. G é a função de Zen Q, beleza? De Zen Q, que associa cada número inteiro à potência de base 2. A base é 2? É, desse número. Então, potência de base 2 desse número. Então, até aí parece que tá ok. Isso aí foi. A gente traduziu o que estava escrito em português ali e traduziu para matemática, né? Foi isso que a gente fez. Então, essa tradução ficou ok? Só a Sim, tradução. Então, beleza. Então, a dúvida foi em calcular esses números especificamente. isso. Aí, o que eu fiz foi. Deixa eu colocar com uma cor. Deixa eu apagar essa. Deixa eu apagar esse negócio aqui para fazer uma diferente. Eu vou apagar essa sombra, tá? Então, o que você faz vai ser o seguinte: ó. Pegue o número 2. Eu vou colocar com marca-texto laranja aqui. Pegue o número 2. Ele está associado a quem? A potência de base 2 desse número. Então, ó, 2 elevado a 2, tá vendo? 2 elevado a 1. 2 elevado a 8. Tá vendo que eu estou sempre elevando. A potência é sempre a mesma. A base é sempre a mesma. O que muda é o expoente. O expoente é aquele que eu forneci para a função. Ela vai pegar 2 e elevar o número que você deu. Beleza? Então pega o 2 e eleva a 0. Tá aqui. Eu dei o 0, ele vai pegar o 2 e levar a 0. Para dar 1. Pega o 2 e eleva a 8, para dar 256. Então, essas contas foram. Então, a- foram essas contas aqui? O 2 ao quadrado, 2 à primeira, 2 à oitava, até aí beleza, né? Então Sim. parece que a dúvida foi nesse expoente negativo, né? Também é porque no enunciado não dá o número, por exemplo, desse X que tá aí com a setinha. Não dá o número que é o X. E aí O foi o x ele que. varia, né? Aqui, esses que estão em laranja aqui são só exemplos, né? Aham. Enfim, qualquer número inteiro vale para você Ah, colocar. tá. Beleza. Então esses números laranjas são só exemplos. É, foi da minha cabeça. Ah, tá bom. Não dá nem para colocar todos, né? Senão eu ia ter que colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 1 bilhão, né? Enfim, e continua. Enfim, são só exemplos, tá? Então, no caso da resposta dessa questão, seria o X. A resposta da questão é isso aqui, ó. Ah, tá. Isso aí, né? Essa é a resposta da questão. Olha o que ele pediu. Ele quer a função, né? Dizer em que associa cada número inteiro potente base 2. É isso aqui que ele quer. A função, você deu o nome, você deu o domínio, você deu o contradomínio e você deu a lei de formação. Não dá para ele pedir mais coisa, né? É isso que ele queria. É a solução. Esse lado da direita foi só para a gente entender exatamente o que ela fazia, tá? Igual eu fiz nos outros aqui, ó. Essa aqui é a resposta. Mas isso aqui foi só para entender o que essa função faz. Esses números aqui do lado esquerdo são exemplos, eu tirei da minha cabeça, né? Existem muitos outros. Qualquer número racional poderia ter usado aí, né? Qualquer fração entre dois inteiros. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, vamos passar para a próxima. Aqui tinha uma letra C, né? Então, para a letra C, a função de R estrela, ou reais não nulos, tá? Quando você coloca um asterisco em cima de qualquer conjunto, você está querendo excluir o zero, beleza? Então, você está querendo calcular a função com domínio reais, exceto zero, contra domínio reais, que associa um número real ao seu inverso. Aí, essa aqui que é a que eu estava querendo mostrar para vocês. Aqui, ó. Só copiei pelo modelo, tá? Então é a função H, inclusive até a escolha da letra dele é interessante. Por que ele escolheu a letra H para representar essa função? Talvez tenha sido coincidência, tá? O que eu vou falar, mas. é, eu já vou dizer para vocês por que eu achei uma coincidência interessante. Bom, tudo bem, eu já coloquei aqui, ó, o nome da função H, o domínio reais não nulos, né? Ou seja, tira o zero, e contra o domínio reais, beleza. Mas como é que é feita a associação? Quem é o inverso de um número real? Eu mostrei para vocês aqui, ó. O inverso do 2 era o meio. Quem você acha que é o inverso do 3? Pode chutar, gente, pode chutar. Provavelmente vocês vão chutar, vão acertar chutando. Quem você acha que é o inverso do 3?
Ou o inverso do 5? É mais besta do que parece, tá, gente? Aqui, pessoal. Quando eu faço isso, essa notação aqui significa o inverso de 2. Mas como assim inverso? O inverso, pessoal, é inverso multiplicativo, tá? Eu posso explicar depois por que que se chama inverso multiplicativo, porque, essa expressão multiplicativa, o que que multiplicação tem a ver com isso? Mas o inverso multiplicativo, pessoal, é você essencialmente transformar esse número numa fração ou num numerador um. É isso. Então, o inverso de 2 é meio. O inverso de 3 é um terço. O inverso de, sei lá, 10 é um décimo. Quem você acha que é o inverso de 7? Deixa eu colocar aqui até um balãozinho do pensamento. A gente lê, ó. Lê esse. O inverso de 2 é um sobre 2. É isso que eu quero dizer. E aí, pessoal? Quem você acha, então, que é o inverso de 5? Um quinto? Quinto. Isso mesmo. Viu? É mais besta do que parece, né? Não faço essa pergunta, às vezes ficam com medo de responder, mas existe a chance de você estar certo também. E seguindo essa mesma regra, quem você acha que é o inverso de x? Maria Vitória respondeu o que eu tinha perguntado lá do 7. É um sétimo, tem razão, é um sétimo. Quem é o inverso de x, então? Pode responder, gente. Agora, certeza vocês vão acertar. Por favor, gente. Só fazer isso. 1 sobre x. Só isso mesmo. Então, o que eu queria que vocês respondessem é, ó, quem é o inverso de x? O inverso de x é 1 sobre x. É isso mesmo. Beleza? Então, o inverso é isso, gente. É você inverter a fração, tá? Por que que eu falei inverter a fração, né? Talvez eu precise explicar um pouco mais disso. Então, se eu imaginar o número 2 como uma fração 2 dividido por um, eu só inverti, né? Ficou 1 dividido por 2. Aí por que que tem fração no meio, então, né? Só uma. Eu vou dar um exemplo aqui, que talvez pareça um pouco fora de contexto, mas eu acho que já vai ficar claro. Eu estou digitando essa conta aqui, exige um monte de digitação, gente. Então, quem é que seria, então, o inverso de 5 sétimos? Seguindo essa mesma regra, gente. Seguindo essa mesma regra. Tá certo também, Gabriel. É x a menos um. Seguindo a mesma regra, quem seria o inverso de 5 sétimos? Seria 1/5/7. Tem razão, é 1 sobre 5 sétimos, é isso mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre 5 sétimos. Deixa eu colocar aqui um assim, só para vocês perceberem quem é que tá sobre quem. É 1 sobre 5 sétimos, tem razão. Perfeito. Só que aí vem um problema, né? 1 sobre 5 sétimos parece que é uma conta que a gente deveria mexer um pouco, né? Resolver essa conta, por exemplo, né? Só que aí lembra daquela regrinha de divisão de frações? Você pode pensar que esse número 1 é uma fração, ele é 1 sobre 1, né? E o 5 sétimos também é uma fração, então você falaria que isso é igual a 1 sobre 1, vezes, né? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não é isso?
Não é verdade? Sim. E aí o resultado ficaria 7 quintos. Aí olha só, o ponto final e o ponto inicial e o ponto final. Você só inverteu a fração, né? Concorda? Teria isso tudo para poder simplesmente inverter os Inverter a sétimos. fração. Isso. Mas agora você não vai precisar fazer isso tudo, né? Você já sabe que o menos 1 inverte a fração. Aqui inverteu a fração? Inverteu. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Aí você inverteu, virou 1 sobre 2. X é a mesma coisa que x sobre 1. Aí inverteu, virou 1 sobre x. Beleza? Então esse menos 1 aí, ele inverte a fração no expoente, tá? Aí por que que eu achei curioso a escolha de h para essa função que ele pediu para a gente construir? A gente vai ver um pouquinho mais para frente gráficos dessas funções. Como é que a gente representa essas funções em gráficos, tá? E essa função aí, o gráfico dela é super especial. O gráfico dessa função descreve uma figura geométrica conhecida como hipérbole. É uma hipérbole ainda mais especial, que é essa figura aqui, ó. Essa parte em laranja é o gráfico da função, como você colocaria lá num plano. Talvez vocês já tenham visto gráfico de função, já viram em algum momento? Não? Já. Tá? Então, essa curva aqui chama-se hipérbole. Essa curva é uma hipérbole, essa curva é uma hipérbole. Essa aqui chama hipérbole equilátera. Aí eu achei engraçado que é a primeira letra aqui. A gente normalmente usa a primeira letra para hipérbole também, quando a gente vai usar funções desse tipo, que geram hipérboles. Mas é só uma observação, tá, gente? Vocês não vão estudar o que é uma hipérbole nem no primeiro ano. Só lá no terceiro. No terceiro ano vocês estudam o que é hipérbole. Tá bom? Eu costumo falar bastante coisa em cada um dos exercícios, tá? Mas essencialmente o que ele queria era que você respondesse a pergunta dele aqui, né? Eu quero uma função h, o nome que está aqui, domínio está aqui, contradomínio está aqui, que associa um número real a seu inverso. Beleza, é só inverter, então. Vocês querem fazer alguns exemplos? A gente já fez aqui, ó. Quem é o inverso de 2? É meio. Quem é o inverso de 10? Um meio. Então, se você fosse fazer o diagrama tabular, diagrama não, né? Essa forma tabular aí, deixa eu afastar um pouco, deixa eu criar outra página, e afastar essa parte toda aqui para caber todos os outros exercícios, tá? Pronto, tá aqui. Então, se você fosse fazer a forma tabular para essa função h, vou deletar esses caras todos aqui, esses caras todos aqui. Pronto, isso aqui é a função h que eu quero agora. H. O que que ela faz? Ela calcula 1 sobre x, não é? Ou seja, ela inverte a fração. Essa função h faz isso, inverte a fração. Então, se você fornece o 2 para ela, o que que ela faz? Ela vai inverter o 2 e responder para você, meio. Se você der o 3, ela vai calcular o inverso de 3, né? Quem é o inverso de 3? Está aqui, ó. O inverso de 3 é 1/3. Se você der para ela o 5 sétimos, que é um número real, né? Ela vai calcular o inverso de 5 sétimos. Inverter a fração, né? Vai te responder 7 quintos. E se você der o zero para ela, o que que ela vai fazer? Essa eu quero que vocês me respondam. Se você der o zero para ela, o que que ela vai fazer? Alguém? Ela vai o Eu quê? não sei, não sei se ficaria 1/0, mas eu acho que não. Você não pode fornecer o zero para ela. Por que que você não pode fornecer o zero para ela? Aqui, ó. É mesmo. Zero não faz parte do domínio dessa função. Zero não faz parte do domínio H. Não podemos usar. Então essa função, ela não é capaz de calcular a imagem de zero.
Bom, porque zero não está no domínio, não está no conjunto de elementos que ela domina, né? Que ela sabe o que fazer. Ele pediu para excluir com razão, né? Se você tentasse calcular 1/0, você não ia dar conta. Eu também não ia, ninguém no mundo ia, porque não existe. Não existe divisão por zero. Beleza? Então você pode usar qualquer número real, desde que ele não seja o zero. Pronto. Então aqui, ó, zero não está associado a ninguém, porque ele não está no domínio. Bom, deixa eu ver esse exercício, gente, então. Já viram representações de função? Frequentemente, tá? Vocês vão ver o seguinte: essa aqui é a representação mais formal possível. Frequentemente, vocês vão ver as pessoas escrevendo assim, ó. Considere a função essa aqui, ó. Então, em vez de escrever isso tudo, a pessoa só escreve isso. Ela está escrevendo só a lei de formação. Às vezes ela nem o domínio dá. Mas aí você já sabe, pô, o domínio aqui, eu não sei o que ele queria, mas certamente o zero não tá. Então, às vezes, você vai ver a função só definida dessa forma. Ou então, só definida aqui, ó. No caso dessa outra, só definida dessa forma aqui. Às vezes, tá? Então, a função só definida assim, ó. Então, f faz, ela pega o x, troca o sinal e soma 1. Deixa eu pegar ela aqui embaixo, que eu criei ela aqui embaixo. Às vezes, você vai ver ela só assim, tá? Ele só dá a lei de formação e fala, se vira aí com domínio, né? Mas aí ele vai ter que dar, né, ferramentas para você determinar quem é o domínio. Senão você vai assumir que é o maior possível, tá bom? A gente vai fazer exercícios disso, de domínio maximal, tá? Eu vou dizer o que é domínio maximal quando a gente for fazer. Então vamos lá, resolver os próximos. Esses exercícios eles são bem mais rápidos, tá, pessoal? Sei que a gente está há bastante tempo nessa aula, mas os exercícios são bem mais tranquilos. Então, o que ele pede para você fazer em cada um desses casos é calcular o valor da função, ou avaliar a função em cada um desses pontos, ou em cada um desses números. Então, ele já deu para você domínio contra domínio e a lei de formação, tá aqui, ó, a lei de formação. Então, o que você vai fazer é Ctrl+C, Ctrl+V. A lei de formação é essa? Beleza, então eu vou usar essa lei de formação. E ele quer o f de 2, né? Então você vai substituir todas as ocorrências de x pelo número 2. Só isso que é pra fazer. Vai colocar aqui, ó, vou colocar de rosa agora o marca-texto. Olha só, eu troquei, ó. Onde tinha x, eu coloquei 2, tá vendo? Ah, professor, aqui você inventou um sinal de multiplicação, você está roubando. Não, é porque matemática começa a ficar um pouco preguiçoso. É, Aí a gente para, quando tem um 3 e um x junto, a gente às vezes nem indica o sinal de multiplicação, porque a única coisa que pode acontecer entre os dois números é a multiplicação. Então, às vezes, quando tem uma parte literal e uma parte numérica, é implícito, tá? Que é uma multiplicação. Então, 3x menos 3x, né? É a mesma coisa que menos 3 vezes x. Então, substitui x por 2 com menos 3 vezes 2. Bom? E agora é só partir para abraço, pessoal. Fazer o que vocês sabem fazer. A conta do lado direito. 2 ao quadrado dá quanto? 4. 3 vezes 2 dá quanto? 6. Troquei aqui, ó. Fiz a conta. Beleza? Se tiverem dúvida aqui, pode falar, tá, gente? Esse é o momento. Então, como é que fica? Eu vou juntar esse 4 com esse 4 para dar 8. E depois vou subtrair 6. Então vai ficar 2, né? F de 2 é 2. Beleza, pessoal? Tá clara a conta que eu fiz? Sim. Beleza. Alguém levantou a mão, pode falar. Não, foi sem querer. Ah, tá. Beleza. Foi para desmutar, né? Entendi. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, pessoal. Olha só. Ele não quer calcular o f de menos 1? Eu vou até copiar essa parte. Só que nessa letra a gente vai aprender uma lição importante. Vou substituir o menos 1, né? Vou deletar o marca-texto aqui, que isso vai dar mais trabalho. Então, eu vou trocar, no lugar do x, eu vou colocar o menos 1. Aí eu tenho certeza que alguns de vocês vão olhar e falar, bom, tem alguma coisa estranha, né? Vou copiar aqui o f de x, de novo.
Alguém aí tá reparando alguma coisa estranha, gente? O que que tá estranho? Esse sinal aí embolou tudo, né? Porque aqui tem um vezes, aí tem um menos, parece que tem duas operações juntas aqui, sem ninguém. No caso, teria que colocar um parênteses? Você tem que colocar parênteses. Tem que colocar, porque, ó, o exemplo mais óbvio de por que que você tem que colocar parênteses. Olha esse número aqui, ó. Esse sinal de menos está dizendo pegue o oposto dessa conta. Mas não era o 1 que você queria levar ao quadrado. Você queria levar o x ao quadrado, e o x é menos 1. Então, o que você quer levar ao quadrado não é o x todo, tá, gente? Então, eu tirei o parênteses vermelho só para colocar o parênteses no meio da equação, tá? Então, pessoal, se você não está extremamente seguro de que os parênteses são dispensáveis em um caso específico aí, sempre coloque, tá? Ah, se você não, você está roubando, você não colocou o parênteses aqui no 2. É porque aqui eu sabia que não precisava. Se eu tivesse colocado parênteses aqui, não ia ter feito diferença nenhuma, olha só. Eu ia ser muito purista, né, se eu colocasse parênteses aqui. Esses parênteses, a gente diz que nesse caso, eles são supérfluos. Eles são dispensáveis nesse caso. Nesse caso, não. Faz diferença você colocar ou não parênteses. Então, coloque, né? Então, na dúvida, coloca parênteses em tudo, tá, pessoal? Essa é a moral da letra B. Bom? Então, menos 1 ao quadrado dá quanto? 1. Não é isso? Aqui eu vou fazer 3 vezes menos 1. Quanto é que dá 3 vezes menos 1? Menos 3, né? Só que eu tenho menos 3. Aí, por isso que a tia Fátima falava que menos com menos dá mais. Você está trocando o sinal do 3 duas vezes. Então é a mesma coisa que não fazer nada, né? Trocou o sinal duas vezes. Trocou o sinal um aqui e um aqui. Aí cancelou, né? E agora só precisa somar. 1 com 3 com 4. Aí eu sei que você faz essa conta rápido. 8. Beleza, gente? Então, o que essas equações aqui estão dizendo é que, olha só, a f associa o 2 ao próprio 2. A f associa o menos 1 ao número 8. Então, se fosse montar um diagrama de flechas, o 2 estaria sendo ligado no 2. O menos 1 estaria sendo ligado no 8. Beleza? Assim por diante. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Vou chegar um pouco para a esquerda. Para caber essa outra que tem fração aqui, que vai dar um pouquinho mais de conta. Então, vamos lá, pessoal. Calcular o f de meio. Lembra que o tio falou que tem que colocar parênteses? Então, eu vou substituir, olha, tá vendo a expressão de f de x ali? É a mais genérica possível. Eu vou substituir, então, colocando os parênteses aí nos lugares adequados, né? Então, em todas as ocorrências de x, eu coloco o número meio. Eita, aqui sobrou um x, né? Esse x aí não existe não, é isso. Pronto. Beleza, pessoal? Olha lá. Vê se não concorda comigo. Olha o x aqui, ó. Olha o x aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Olha o x aqui. E o x aqui. Agora tem que fazer a conta, pessoal. E não pode ter medo, né? 1 meio elevado ao quadrado. É 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, né? Aí tem que dar 1 quarto. E aí eu vou deletar o parênteses do 1 sobre 2 ali. Pra ficar um pouquinho melhor de ver. Beleza? Então, beleza. 1 quarto tá aqui. Aí menos 3 vezes meio tá aqui. Vou fazer a conta, então. Menos 3 vezes meio. Eu tô achando que vai dar menos 3 meios, né? 3 meios. Agora, a gente vai ter que fazer aquela maracutaia toda lá, né? Para somar frações, não é isso, pessoal? Então, eu vou ter que transformar todas essas frações em frações que tenham um denominador 2. É só por causa do tempo, eu vou fazer de cabeça aqui rapidinho. Eu explico para vocês o que que eu fiz. Olha só que loucura que eu fiz aqui. Aí, o que que eu fiz passo a passo?
Eu queria que todos esses números fossem frações com denominador 4 para eu poder fazer a conta, né? Mas olha só, em cada caso, eu peguei ó, o 2. O que, que eu preciso fazer com o 2 para ele virar um 4, né? Eu preciso multiplicar por 2. Aí eu multipliquei por 2 esse cara aqui. Ó. Multipliquei por 2 em cima e embaixo. Aí virou 6 em cima 2 e 4 embaixo, beleza. O que, que eu preciso fazer com esse 4? Mas peraí, isso aqui é uma fração, vou colocar de outra cor, tá? É uma fração. Ó. Ele é um 4 sobre 1, né? O que, que eu preciso fazer com 4, ou com 1, perdão, para ele virar 4? Eu preciso multiplicar por 4, né? Só que eu preciso fazer isso em cima e embaixo. Aí aqui fica 16 e embaixo fica 4. Beleza? O meu objetivo era fazer todos os denominadores virarem um 4, tá? É por isso que eu saí multiplicando aí para o número até virar 4. Então agora é só fazer a conta, pessoal. Isso aqui provavelmente vou ter que fazer na outra página. Então, fazendo a conta agora, como está todo mundo no mesmo denominador, eu posso só combinar aqui, ó. Esse mais 16 com o menos 6 dá 10, né? 16 menos 6, né? Aí soma 1 dá 11. Então, a conta ficou bem mais rápido agora. 11 sobre 4. Pronto, tá aí. Beleza? Se você tiver dúvida nessa parte de MMC, né, de como é que faz conta com fração, me procura no atendimento, a gente faz um monte de exemplos lá até funcionar, beleza, gente? Não tem medo de procurar no atendimento não, tá? Eu sou de boas, eu não mordo. Aí me pergunta, se tiver dúvida, professor, eu tô com vergonha de perguntar um negócio da quinta série. É melhor superar a vergonha e saber a coisa da quinta série, né, pra você entender todo o restante. Senão você vai ficar com essa dúvida, com vergonha não precisa, tá, gente? Eu tô aqui pra isso. Então, pessoal, eu vou pedir uma permissão para vocês, só pelo tempo, porque falta só 20 minutos para a gente terminar. É, eu vou ver se eu deixo para vocês fazerem, com base nessa C aqui, que é muito parecida, para vocês fazerem a D, tá? A conta é muito similar e ela é grande, tá? Então, eu não vou fazer, eu vou fazer a E. E a F eu vou também deixar para vocês fazerem, porque a conta fica muito comprida. Beleza? Então, eu vou deixar aqui marcado para atendimento, quem não conseguir fazer. Bom, tem que ir, tá, gente? Se não der conta de fazer, tem que ir. É só pelo tempo mesmo, gente. Eu acabei falando muito nos exercícios anteriores. Eu vou fazer essa aqui da raiz. É, essa eu acho que realmente vale muito a pena. Ele quer que você calcule o f de raiz de 3. Então, você vai fazer o que ele pediu aí, né? Substituir o x, todas as ocorrências de x, né, por raiz de 3. Então, por mais feio que pareça, fica desse jeito a expressão. Bom? Então, o que você vai fazer aqui? Esse raiz de 3 ao quadrado, esse eu consigo cancelar, né? Então, a raiz de 3 ao quadrado tem que dar o próprio 3. Como se simplificasse, né? Esse 2 com essa raiz. E, finalmente, agora eu não consigo juntar. Observa só, pessoal. Você pode fazer esse 3 menos 3 aqui? Você pode fazer essa conta? Ainda não, tem que resolver a raiz primeiro. Isso, teria que resolver a raiz. Qual seria a explicação? Por que o professor está dizendo que não pode? Porque olha só, pessoal, lembra que eu falei que tem uma multiplicação implícita aí, quando a gente junta esses dois números? O que você faz primeiro? Multiplicação ou subtração? Multiplicação. É por isso que você não pode subtrair esses caras primeiro, tá? Então, sem substituir o valor aproximado da raiz, a gente não consegue simplificar esse termo do meio, tá? Não consegue. Então, o melhor que eu vou fazer é juntar esse número 3 com esse número mais 4, tá? E aí o 3 com 4 dá 7. E eu vou deixar a resposta desse jeito mesmo. Se você quisesse uma coisa lá com expansão decimal, aproximação, aí é com você, você pode usar a calculadora. Para mim, já tá bom. Você tem uma parte sem raiz, uma parte com a raiz de 3. É o melhor que eu posso fazer sem sujar as mãos, né? Sem colocar um monte de número decimal. Beleza?
Tá claro, gente? Professor, eu só não Oi. entendi muito bem ali naquela parte do parênteses que tá raiz de 3 elevado ao quadrado. É, eu substituí o raiz de 3, né? Aham. Aí eu me perdi um pouco nessa parte, de como É, virou 3. como virou 3, tá. Eu vou colocar aqui no cantinho. Botar um balãozinho do pensamento aqui. Ixi, esse balão vai ficar muito longo. Deixa, vai ficar assim mesmo. Pronto. Por que, por que que ele virou o 3, né? Deixa eu coloquei um balão grande pra caramba, mas não vai precisar de tudo isso, não. O que que é o quadrado de um número, né? Como é que você calcula 3 ao quadrado, por exemplo? 3 ao quadrado você já sabe de cabeça, mas como é que você calcula 17 ao quadrado? Que talvez você não saiba de cabeça. Como é que você faria essa conta? No caso, 17 vezes o 17. Então, um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? São dois fatores, né? Então, o raiz de 3 ao quadrado, ele deve seguir mais ou menos a mesma regra, né? Então, um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, então eu vou multiplicar a raiz de 3 vezes raiz de 3. Não é isso? Sim. Mas peraí, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz, uma raiz só, né? De 3 vezes 3, não é isso? Como os dois estão com uma raiz de mesmo índice, né? Deixa eu colocar um sinal de multiplicação aqui, para vocês não se confundirem. Então, o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Não é isso? Só que olha só, agora você consegue fazer o 3 vezes 3 lá dentro, né? 3 vezes 3 dá 9, né? Não é isso? Ah, tá, entendi E raiz de agora. 9 é 3. Aí uma Entendi. pergunta natural seria, nossa, que coincidência, né? De um 3 e um 3. Aí você gostaria de fazer uma regra geral, né? Na verdade, isso aqui funciona sempre, tá? É para todo número positivo. Então, em vez de x, eu vou escrever p, tá? Para indicar que é um número positivo. Pode ser? Pode sim. Então, a primeira equação ficaria assim, né? Aí a segunda equação ficaria p vezes p, né? Não é isso? Sim. E aqui fica p ao quadrado. Quer dizer, você, de novo, tá? Parece que você foi para o mesmo lugar, né? Mas aqui você consegue simplificar essa raiz, né? E aí volta para o próprio p. Na verdade, isso é o que explica por que que você pode simplificar a raiz, né? Se esse for um número positivo, tá? É, isso aqui é um número positivo. Você deve estar se perguntando, nossa, tem alguma treta aí, né? É, por que que ele pediu que fosse um número positivo? Tá lá embaixo, tá, gente? Eu não esqueci, não. Final da aula tá aqui, ó. Por quê? Essa regra não vale em geral, só para número positivo. Eu não esqueci, não. Professor, e no caso de pegar, por exemplo, ali na raiz de 3 vezes raiz de 3, aí juntou as raízes e ficou raiz de 3 vezes 3. Aham. Teria como fazer isso com números diferentes, por exemplo, 3 vezes raiz de 4, sei lá, por exemplo. Ou isso Teria, só teria, funciona. teria. Funciona também, tá? Então, essa regra aqui, essa aqui, né? Você tá falando. Isso. Essa é uma regra válida também, tá? Se você tem raiz de x vezes raiz de y, isso é a mesma coisa que uma raiz só de x vezes y. Beleza? Isso aqui funciona porque as raízes têm o mesmo índice, tá? Se fosse uma raiz cúbica com uma raiz quadrada, não dava, tá? Mas como é uma raiz quadrada com uma raiz também quadrada, aí pode, tá? Ah, tá, entendi. Aí pode raiz quadrada com quadrada, cúbica com cúbica, que você não pode misturar. Entendi, obrigada. A gente pode entrar em detalhes depois de por que que você não pode misturar, por que que funciona com, enfim, depois. Então vamos para a última, pessoal. Essa última aqui eu prometo que é rapidinho. Aqui, rapidinho assim, assumindo algumas coisas aí, talvez do ensino fundamental. Mas a gente pode passar por isso. A gente já fez uma conta parecida esse ano, tá? Então olha só, essa 122 muda um pouquinho a história. Ele pergunta para você quais são os valores do domínio da função real. Então, quando ele fala função real, ele quer dizer que domínio e contradomínio são reais, tá?
definida por. Então, ele deu só a lei de formação. Então, ele quer saber qual elemento do domínio que produz imagem igual a 3. Então, só para você entender o que ele está perguntando para você, o que ele está falando é o seguinte, ó, função. Então, só para representar essa função com aquele diagrama de flechas, ficaria assim, ó. Você tem a função, você tem o conjunto dos reais e o conjunto dos reais, né? Está associando esses dois caras. Aí tem um monte de seta aí, essa função relaciona os elementos segundo essa equação, mas o que ele quer saber é o seguinte, ó, eu quero saber quem é que está aqui no domínio, não é isso? Valores no domínio da função, que produzem imagem igual a 3. Então ele quer saber quem é que está associado ao número 3, não é isso? Essa é a pergunta dele. Eu não sei quem é que produz o 3. Né? Eu não sei nem se tem alguém que produz o 3, né? Tá clara a pergunta dele em diagrama de flechas? A gente traduziu aí o que estava no enunciado pro matemático, né? Concorda? Sim. Beleza. Então, olha só. Você sabe, então, que o 3 vai ser produzido por uma expressão desse tipo, né? Depois que você coloca algum número. Não é costume a gente usar interrogação para número, né? Às vezes a gente coloca um número, o famoso x, né? Então, você pega um número desconhecido, x, faz uma operação com ele e o resultado é 3. Então, o que ele está falando para você é o seguinte, olha, eu fiz essa conta aqui com esse número x e o resultado deu 3. Quem é x? Aí o que você faz é o seguinte, olha só para essa parte que eu vou colocar no marca-texto aqui, ó. Vou colocar no marca-texto amarelo que fica bem suave. Olha só para essa parte aqui, ó. Vocês já viram isso aqui antes? Eu vou ignorar a parte do fx ali à Ah, já esquerda. sei. Então o que você quer não é isso. Você não quer que essa conta dê 3? Então você vai ter que encontrar os valores de x que fazem essa conta dar 3. Isso aí, pessoal, é equação de segundo grau. Aí eu passei o 3 para lá subtraindo, né? Quer dizer, subtrair 3 dos dois lados. Ah, eu prometi que ia fazer passo a passo no começo, né? Então o que eu vou fazer. Eita, fiz besteira aqui. O que aconteceu? Não, tá certo. Eu vou passar. Eu vou subtrair 3 dos dois lados, tá? A equação pensa que é tipo uma balança, tá, pessoal? Pode fazer qualquer coisa dos dois lados, desde que você faça dos dois lados. Então, olha só, eu vou colocar aqui no marca-texto verde. Eu escolhi subtrair 3 dos dois lados. Da minha cabeça, tá? Mas por que eu quis fazer isso? Porque eu sou doido? Não. Porque eu queria cancelar esse 3 que estava do lado direito. Por isso que eu subtraí 3. É por isso que o 3 passa para lá subtraindo, tá? Eu subtraí ele, cancelei de um lado e apareceu do outro. Então, aqui as equações vão ficar bem compridas, porque eu optei por fazer isso com vocês, né? Esse negócio de passa para lá, passa para cá, o porquê que isso acontece. E agora, pessoal, como é que você resolve uma equação desse tipo? Aí agora a gente tem que achar o A, o B e o C. Isso, aí você vai usar o que é conhecido como fórmula de Bhaskara, né? Tem outras formas de fazer, tá? Eu prometo, tá, gente, que eu não fiz essa questão antes. Eu deixei aqui, eu li o enunciado, sabia que ia aparecer alguma coisa parecida, mas eu não fiz a conta antes. Se você usar um outro método, acho que eu vou até inverter. Eu vou usar a Bhaskara aqui embaixo, tá? Mas se você usar uma coisa conhecida como some-produto, não sei quem já faz, quem já ouviu isso aqui, eu já saberia que as raízes vão dar 2 e 3, tá? Na verdade é x igual a 2 ou x igual a 3. Isso aí conta jato. Mas a gente já vai aí. Eu vou fazer o método tradicional primeiro. O que eu vou fazer é usar aquela fórmula de Bhaskara, né, que alguém aí já falou. Deixa eu ver se vai sair certinho de primeira. Saiu. Então a fórmula de Bhaskara ela é essa aí. E o valor desse delta, o nome desse triângulo é delta, né, gente? É uma letra grega maiúscula, é o D maiúsculo em grego. Ele vale o valor dessa conta. Mas para você resolver isso, você precisa descobrir quem é A, B e C.
O A, B e C, pessoal, são esses números que aparecem multiplicando o x ao quadrado, o x e o sozinho, respectivamente. Então, o A, eu vou colocar aqui o A, o B e o C, e vou explicar por que como é que eu cheguei nessa conclusão de quem é A, B e C. Mas já adianto para vocês que é moleza, tá, gente? É só bater o olho mesmo. Então, olha só, por que que eu achei esses valores de A, B e C? O B, pessoal, é esse valor aqui, ó, que aparece multiplicando o segundo número, né? Esse expoente linear aqui de x, o expoente 1 de x. O C, esse número aqui, ó, que aparece sozinho, termo independente de x. E o A, pessoal, é esse que aparece aqui atrás, ó. As pessoas tá vendo coisas. Não, qualquer número é um vezes ele mesmo, tá? Então você sempre pode inventar um vezes alguém. Então, se não aparecer ninguém, não é porque é zero, tá, gente? É porque esse x ao quadrado tinha um multiplicando que quem escreveu aqui resolveu ignorar porque um vezes qualquer coisa é lá mesmo, tá? Então, substituindo os valores de A, B e C, você acha aqui, ó, substitui o B, parênteses, substitui o A vezes 1 e substitui o C vezes 6. Pronto, aqui eu vou calcular o delta, né? Parênteses. Aí eu já vou fazer a conta jato aqui, ó. Menos 5 ao quadrado dá 25. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. E agora 25 menos 24, essa aí é rápida, né, gente? 1. Então ficou bom, porque agora eu consigo substituir todo mundo nessa expressão, né? Então eu vou colocar uma setinha aqui, ó. Eu vou colocar um balãozinho de pensamento. Um balãozinho feio dessa vez, né? E aí eu vou substituir agora B, parênteses, pessoal, parênteses. O B, substitui o delta, substitui o A. Por que que eu chamei tanta atenção ao parênteses, ó? Aqui está aparecendo um menos B, né? Menos B significa o oposto de B. B já é negativo. Então, o oposto do oposto de B, desculpa, o oposto do oposto de 5, né? Quer dizer, o oposto de P, vai ser o próprio número 5, né? Dois sinais aí. Além disso, quem é a raiz quadrada de 1? É o próprio 1. E lá embaixo, 2 vezes 1 dá 1. Então, fica desse jeito. Ó. Oposto do oposto de 5, tá aqui 5. Mais ou menos 1 dividido por 2. Aí, o que que você vai fazer? Existem duas possibilidades. Ou você usa o mais, ou você usa o menos, não é isso? Não é verdade? Aqui é se eu usar o mais, e aqui é se eu usar o menos. O que que vai acontecer? Nessa expressão, se você usar o mais, fica assim. Mais 1. 5 mais 1 dá 6, né? E 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 2 dá... Vai dar um monte de coisa aqui. 3. Então, 3 é uma das raízes dessa equação. E se você fizer uma conta muito similar, mas em vez de usar o sinal de mais ali em cima da fórmula, né, usar o sinal de menos, 5 menos 1, 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Peraí, mas qual que você usa? Os dois, pessoal. Lembra que é mais ou menos? Você usou um dos dois. Então, dependendo de qual você usa, x é igual a 3 ou x é igual a 2. Então, aqui é ou x é igual a 3. O x não pode ser 2 e 3 ao mesmo tempo, tá, pessoal? Mas no nosso diagrama de flechas, o que que isso significa? No nosso diagrama de flechas, pessoal, isso significa o seguinte, ó. E existem dois números que são levados no 3. Quem são eles? Se você der o 2 para a função, a função vai levar no 3. E se você der o 3, também. Beleza? Então essa função, ela está fazendo isso com os números 2 e 3, tá? Beleza? Resolveu o problema, né? Tá tudo certo, gente? Agora some Sim. produto.
Soma e produto é louco, gente, olha só. Para soma e produto, eu uso isso aqui, ó. Eu uso os valores de A, B e C. Eu também preciso deles, tá? Mas olha só, como é que eu uso esses valores? Eu falo que a soma são duas formulinhas, tá? Soma menos B sobre A. E o produto é C sobre A. Essas coisas eu faço de cabeça, tá, gente? Mas é prática, tá? Eu também tive que praticar bastante. Mas olha só, o A é igual a 1, né? Nesse caso. Então, se você substituísse essas equações aqui pelos valores de B e de A, você ia achar que a soma é 5 e que o produto é 6. Não é isso? Concorda? Substituindo os valores? Então você está procurando dois números cuja soma é 5 e o produto é 6. Aí na minha cabeça já veio 2 e 3. Pronto, resolveu. Então se você achou os dois números satisfazem a soma ser 5 e o produto ser 6, então são esses que são as raízes. Acabou. Então você fez a jato, né? É claro que existe motivo para isso acontecer, tá, gente? Não é truque, não. Mas a gente vai entrar nisso em outro momento, tá? A gente fala de equações de funções de segundo grau. Tá bom, gente? A gente já tinha resolvido antes, né? Então, vamos responder a pergunta dele. Quais são os valores do domínio da função real, definida por isso aqui, que produzem imagem igual a 3? 2 e 3. Os valores procurados são 2 e 3. Ponto. Resolvido. Você fez isso aqui, ninguém vai brigar com você. Qualquer um no mundo vai. Qualquer professor no mundo daria certo pra você se você fizer isso. Tá bom? Tudo certo, gente? Eu não esqueci, não, tá? Tá aqui, ó. Tá guardado. Assim, professor, em relação àquela conta lá da equação de segundo grau, na minha opinião, eu acho mais seguro fazer a fórmula de Bhaskara e tudo mais, porque eu Ah, sou mais de sim, fazer sim. conta, sabe? Eu acho É, isso me produto um pouco mais complicado de fazer. beleza. E só um produto sempre é válido, tá? Mas nem sempre o nosso cérebro humano é capaz de achar rapidamente os valores. Então, por exemplo, imagina que. Aqui é só como exemplo, tá, pessoal? Opa. Imagina que a equação fosse essa aqui. Eu tenho certeza que ninguém nessa sala aqui sabe achar as raízes dessa equação por soma e produto. Ah, não funciona? Funciona. Só que a gente nunca vai pensar nos números que fazem isso aí ser verdade. Então, assim, como regra geral, o que que eu faço? Eu olho para a equação e tento soma e produto por 10 segundos. Se em 10 segundos eu não achar uma resposta na minha cabeça, eu faço Bhaskara que resolve o problema. Então é mais ou menos isso que eu faço, tá, gente? Se em 10 segundos eu olhando para a equação não encontrei a resposta, a Bhaskara mesmo que eu vou gastar menos tempo. Tá bom? Ficou claro o que eu faço? Sim. Então, agora vamos para essa parte aqui rapidinho, tá? Só para finalizar. Por que que eu bato tanto nessa tecla da raiz quadrada, aquele negócio da raiz quadrada dar um mais ou menos, né? Por que que a raiz de 4 é exatamente 2? Por que que não é mais ou menos 2? Né? Por que que o mais ou menos aparece às vezes quando você estava resolvendo lá equações no fundamental? Por que que eu não posso simplificar? Tudo isso que eu estou falando tem a ver, tá, gente? Na verdade, é uma explicação só. Por que que eu não posso cancelar a raiz com quadrado nesse caso? Vamos começar com um exemplo. Eu falei para vocês que a raiz quadrada de 4 é igual a 2, não é isso? Olha, professor, mas se você falou isso, por que que eu não poderia cancelar a raiz, né? Por que que isso aqui, olha o que aconteceu. Não é a mesma coisa? Aqui parece que você cancelou a raiz, não parece? Cancelou a raiz com quadrado e deu 2. Mas olha só o problema, gente. Olha só o que que acontece se eu colocar, em vez de 2 ao quadrado, colocar menos 2 ao quadrado. Todos vocês concordam comigo que menos 2 ao quadrado dá 4 também? Vocês concordam comigo?
A mesma coisa, não é? Sim, Mas se você usar a mesma regra de cancelar o quadrado, o resultado não é para dar 2, é para dar menos 2, não é isso? É o número que está lá dentro, né? Mas olha só que coisa estranha. O mesmo número. Como é que o mesmo número pode ser 2 e menos 2 ao mesmo tempo? Não pode, né? Concorda comigo? sim. Então, o que nós fazemos? Isso é a matemática, a comunidade matemática como um todo, tá? Eu, a professora Isabel, que dá aula no segundo e terceiro ano, todos os professores do campus, todo mundo que está dentro do departamento da UNB, os caras que estão lá em Harvard, todo mundo faz exatamente a mesma coisa. Eles viram e falam: olha, eu tô ciente que esse problema existe e a gente vai desconsiderar isso aqui. É isso que a gente faz. A gente fala: olha, a raiz quadrada de um número é sempre positivo. Ah, e como é que a gente contorna esse problema se a gente não conhece o valor do número, né? Porque se você não conhecer o sinal do. Você pode cancelar ou não, né? Aí como é que a gente resolve esse problema? Eu não falei que a raiz quadrada de número é sempre positiva? Então, para remediar o problema dessa regra, a regra passa a ser a seguinte: a regra passa a ser essa. Essa aqui fica correta. Aí você deve estar imaginando qual é a diferença, né? Vocês já devem ter visto esse símbolo aqui, talvez em física, né? É o módulo, o valor absoluto, né? Então, o módulo faz o que com o número? O módulo é uma função, tá, gente? Ele pega um número e o torna positivo. Não interessa o que está dentro dele. O resultado vai ser positivo. Beleza? Com isso, eu posso cancelar essa raiz, mas eu pago o preço de colocar um módulo. Para garantir que isso aqui aconteça, ó, gente. Se eu coloco um módulo aqui agora, ó, agora cancelei a raiz, paguei o preço de colocar um módulo. Cancelei a raiz, paguei o preço de colocar um módulo. O módulo não faz o que tiver dentro ficar positivo? Se já for positivo, o módulo não faz nada. Então, beleza. Se o que tiver dentro for negativo, ele troca o sinal para ficar positivo. Então ele pega sempre a parte positiva do número que está dentro, tá? Beleza? Aí agora eu remediei o problema e essas duas sequências de equações estão combinando. Está dando o mesmo número. Então o que a gente fez na matemática foi essa regra aqui de cima não é válida. O que vale é essa. Porque eu não tenho ambiguidade na hora de resolver equações. Alô, eu voltei. Estão me ouvindo, gente? Sim. Voltei por quanto tempo? Eu não vi caindo.
Assim, será que. Não sei. Não foi muito tempo, não. Foi rápido até. Bom, então beleza. Eu vou continuar. O que aconteceu? Eu falei aqui que eu tava tirando a operação dos dois lados, né? Até aqui vocês viram? Eu caí de novo. Não, Eu- professor. Caiu, não, não. não. Tá. Então, eu tirei a operação dos dois lados, tirei a raiz quadrada, e aqui, ó, eu usei é, essa regra aqui, ó. Eu posso cancelar a raiz quadrada com quadrado desde que eu pague o preço de colocar um módulo, né? E para você resolver essa equação, o que que você faz? Você tem que se perguntar que números você pode colocar aqui dentro para que o resultado seja 2. Tanto 2 quanto menos 2. Olha, tá aqui, ó. O módulo de 2 é 2 e o módulo de menos 2 também. Então, quem são os números possíveis? O 2 e menos 2. Por isso que aparece mais ou menos. Só que as pessoas têm o costume de nem simplificar a raiz antes de passar o mais ou menos. As pessoas costumam fazer isso aqui, ó. Não simplificar esse 2 do lado direito. Por isso que aparece mais ou menos. Não é por causa da raiz. É por causa dessa simplificação aqui, tá bom? Então, esse aí é o mistério do mais ou menos e as raízes, tá, gente? É, eu não vou me estender muito mais nessa aula, não. Na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre alguns elementos especiais de uma função, tá? Eu sei que essas aulas de exercício são grandes, mas elas servem para vocês tirarem dúvida, tá, gente? Então, por isso que elas ficam enormes assim. As aulas de teoria são curtinhas. Então, por hoje é só, pessoal. Tentem fazer aqueles exercícios que eu propus lá em cima para vocês. Eu vou até colocar aqui de novo, ó, esses exercícios aqui. É a letra D e F da 117A. E se não conseguirem, vá no atendimento, que a gente faz junto, tá bom? Então, eu vou encerrar a gravação e valeu, gente. Até mais.